leremos a palavra de Deus para a meditação desta noite, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Leremos a partir do versículo 25. Evangelho de Marcos, capítulo 5, 25 a 34. A cura de uma mulher enferma. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Ó Deus, lemos a tua palavra e pedimos-te agora, Deus, que o mesmo Espírito que a inspirou possa também iluminar as nossas mentes e aplicá-lo, ó Deus, aos nossos corações. Pedimos, Senhor, que unjas os nossos lábios e prepare, Senhor, os corações dos ouvintes, para que possam, mediante a leitura do texto, a exposição, ter um contato com Cristo, um contato de salvação e de purificação. Nós oramos em nome dele. Amém. É extraordinária a importância que as Escrituras concedem à fé. Essa palavra é mencionada inúmeras vezes, centenas de vezes nas Escrituras, e também a Escritura nos adverte que há uma fé imperfeita. E nós encontramos alguns tipos de fé. A mulher a qual se refere o texto, que obteve a cura de um mal que a afligia há anos, é um exemplo da verdadeira fé, da aplicação da fé. Nós temos vários tipos de fé. Temos a fé histórica, é aquela crença nas verdades reveladas das Escrituras, por causa da autoridade da Bíblia. Tem a ver com a ortodoxia, mas o fato de saber, de crer em algumas verdades, não significa que tais verdades estejam calcadas no coração. Quando nós encontramos o apóstolo Paulo diante do rei Agripa, ele disse o seguinte: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? E disse: bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Então esse rei, embora cresce nos profetas, ainda, segundo a sua própria confissão, ele ainda não era um cristão. Tinha uma verdade apenas intelectual. Existe também a fé temporal, aquela fé que desaparece com o tempo. É apresentada por aqueles que ouvem a palavra de Deus, se alegram, mas essa fé não tem raiz em si mesma, sendo antes de pouca duração. Como diz o texto bíblico: e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então trata-se de uma fé temporal, uma fé como descrita naquela ilustração de Jonas, que numa noite cresceu, que numa noite nasceu e numa noite pereceu.
E muitas pessoas que pensavam, né, estarem alicerçadas na fé verdadeira, na verdade, possuíam a fé temporal. Existe um tipo de fé milagrosa, que principalmente exercida pelos apóstolos, que a tinham como uma credencial para a autenticação do Evangelho. O apóstolo Paulo diz: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Judas certamente possuía esse tipo de fé, porque estava incluído entre os apóstolos, possuía as credenciais apostólicas. Com certeza, pode ser que até tenha expulsado o demônio, embora ele mesmo pertencesse ao diabo, segundo a Bíblia. A fé milagrosa não necessariamente é a fé salvadora. Naqueles dias, muitos vão dizer: em teu nome nós realizamos tantos prodígios e milagres. E o que nos importa realmente é a fé salvífica, ou a fé que salva, a fé salvadora. Essa fé é localizada no coração e tem raízes na vida regenerada. É a convicção que o Espírito Santo produz na mente e no coração quanto à verdade do Evangelho. É a plena confiança nas promessas de Deus em Cristo. E tem tudo a ver com o objetivo do Evangelho. O apóstolo Paulo disse: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Então, nós não estamos falando de uma fé apenas histórica, se bem que a fé histórica é muito importante, da fé temporal, da fé milagrosa, mas da fé que salva. E nós encontramos no texto lido, na cura obtida por essa mulher cananeia, um exemplo, né, de aplicação universal sobre a fé salvadora. Diz o texto que essa mulher muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Nasceu a fé no coração dessa mulher numa situação de desesperança e desengano. Ela havia consultado vários médicos e não encontrava melhora, diz o texto. Antes, o seu estado ia se agravando. Nós encontramos muitas pessoas que lutam com doenças crônicas e pessoas, às vezes, que pagam mesmo um plano de saúde sem mesmo ter condição, porque temem pela sua saúde, necessitam constantemente. E essa mulher gastou todos os seus recursos e não encontrou a solução do seu problema. Ela sofria de uma hemorragia, que não era uma coisa muito rara naqueles tempos, e sofria por um período de 12 anos. Com certeza já estava muito debilitada e também muito discriminada, porque não podia participar de ajuntamentos solenes e de reuniões, né? E quantos também, no sentido espiritual, vamos dizer assim, estão hoje desenganados, buscando a paz para as suas vidas, para os seus corações, para as suas almas, e não tendo encontrado nas diferentes religiões, agora eles podem se voltar para o Filho de Deus, que é perfeitamente capaz. Ele disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Poder para curar enfermidades, poder para expulsar espíritos malignos, demonstrou seu poder sobre a natureza, e ele veio como salvador do mundo. E o desengano, né, tem sido, em muitos casos, na vida, tomado conta da vida de muitas pessoas. Mas no meio do desengano a pessoa pode se voltar para Cristo, a única esperança. E essa mulher ouviu falar de Jesus com toda certeza. No texto diz: porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Jesus tocou muitas pessoas. Essa, por sua vez, ela gostaria de tocar apenas as vestes de Jesus e acreditava que seria curada. Era uma fé reflexiva. Ela dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar as suas vestes, eu ficarei
curada. Com certeza ela ouviu que Jesus curou um endemoniado, que ele tinha autoridade, e ele pensava consigo, ele tem que ser o Messias, o ungido, o prometido. E se eu tocar, então, dele haverá virtude, eu serei curada. Sempre que a pessoa faz uma reflexão, ainda que simples, lógica, sincera, ela é atendida por Cristo. A pessoa que diz, eu sou um grande pecador, mas eu tenho um grande Salvador. Se Jesus veio a esse mundo, ele se apresentou como Salvador. E ele não é um mero homem, embora homem também Deus, tendo duas naturezas em uma só pessoa, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Como nos diz a Escritura, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E se as suas palavras não podem falhar, e se muitas pessoas têm sido transformadas, também eu serei atendida e eu serei transformado. É a reflexão simples, porém sincera dessa mulher. Se eu apenas lhe tocar as vestes, e eu sei quem é Jesus, eu ficarei curada. Então, ela toma uma resolução que vai além de uma reflexão. Ela diz, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Se ficasse apenas na reflexão, mas ela realmente agiu. Ela atravessou aquelas pessoas que impediam a sua passagem, por entre as pessoas que impediam a sua passagem, e conseguiu tocar as vestes de Jesus. Nós vemos muitos textos em que as multidões atrapalhavam pessoas que realmente necessitavam de uma bênção. Nós vemos um caso em que Jesus estava dentro de uma casa e um paralítico precisava chegar à presença de Jesus. E foi necessário destelhar a casa porque as pessoas não davam passagem. É preciso tomar um cuidado para não atrapalhar as pessoas que queiram chegar verdadeiramente a Jesus. Não a uma religião, simplesmente, mas a pessoa de Jesus. Também Zaqueu era um homem de pequena estatura e ele sentiu que ele precisava desesperadamente de Jesus, mas não tinha condições, por ser de pequena estatura e a multidão não lhe dava passagem. Então o que ele fez? Ele correu à frente e ele subiu em uma figueira onde Jesus deveria passar e ali, antes que ele falasse, Jesus o presenciou e diz aqui, hoje eu quero ficar em tua casa. Aquela mulher, ela venceu aquela aglomeração, era tipicamente uma aglomeração que hoje está aí proibida, né? Diz que a multidão comprimia a Jesus. E essa mulher falou, eu não vou deixar que nenhum obstáculo me impeça de eu chegar até a pessoa do Salvador. Então, era uma fé dinâmica. E muitos estão convencidos que precisam chegar a Cristo, mas permanecem estáticos, inertes. Muitos têm vergonha de ir a Jesus, de se manifestarem como cristãos autênticos, e porque existe um preconceito contra uma pessoa que realmente se declare cristão. As pessoas preferem muitas vezes alguém neutro, alguém que ignore esses assuntos que são, na verdade, são de importância, que é a respeito da fé. Eles temem a zombaria do mundo e a condenação. Mas essa mulher estabeleceu um contato com Cristo. Na verdade, um contato leve, um contato tímido, mas um contato verdadeiro, um contato real. Não era algo de superstição, mas era a fé verdadeira. Era algo que ela fazia com toda a alma, com toda a intensidade. É necessário entrar em contato com Cristo. E como nós podemos fazê-lo? Podemos fazê-lo através da nossa oração, falando com Ele. Não de maneira rotineira, mas uma fé que brota no nosso coração e que chega ao trono de Deus. Não simplesmente andando no meio da multidão, porque na verdade haviam muitas pessoas, mas somente ela, naquele momento, recebeu aquela graça que a curou milagrosamente. Um contato
verdadeiro, íntimo com Cristo. A fé é alguma coisa assim, a fé é a mão que recebe. Nós poderíamos até imaginar uma grande fábrica, uma grande indústria que necessita de energia elétrica, energia exterior. E o simples fato de ligar, aquilo dá toda a movimentação e capacita a produção. Assim, também cada conversão, cada alma que é tocada em Cristo ou por Cristo, pecadores que entram em contato com Cristo, há uma mudança maravilhosa, se opera um milagre verdadeiro. É chamado na Bíblia o novo nascimento. A pessoa mora no mesmo lugar, na mesma cidade, mas ela diz, eu já não sou a mesma pessoa. Cristo realmente tocou na minha vida, eu tive um contato com Cristo. E diante desse milagre, nós encontramos a mulher aqui agora com medo, tremendo. Ela contou o que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. É uma magnífica confissão, porque talvez pela sua timidez, por tantos anos, sentindo-se deprimida, discriminada, não tivesse coragem de dar o seu testemunho naquele momento. Mas quem, a não ser Cristo, que pode simpatizar conosco, com as nossas dificuldades, com as nossas aflições, com os nossos desenganos, diante dele nós não devemos ter nenhum receio. Nós devemos abrir o nosso coração e demonstrar realmente, não deixar nada oculto diante dele. Embora ele saiba, ele quer que nós possamos falar. A mulher compreendeu em meio à confusão o melhor caminho a seguir, né? Não é possível ocultar e não se deve ocultar a graça de Deus em nossas vidas. Nós falamos sobre tantas coisas que nós gostamos, que nós apreciamos, sobre esportes, sobre filmes, sobre política, mas temos falado muito pouco daquilo que Deus tem realizado no nosso coração, na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja, e nada refoge ao olhar perscrutador daquele que é onisciente, aquele que enxerga todas as coisas. Há pessoas que pensam que podem ocultar algo de Deus. Não é? Nós vemos o caso de Judas, que por muito tempo esteve ali entre os apóstolos, um cargo realmente de confiança, e, na verdade, nenhuma suspeita pairava sobre ele. Entretanto, na verdade, ele era um hipócrita. A palavra hipócrita, que hoje tem uma conotação forte, era um artista, né? Alguém que desempenhava muito bem o seu papel. Também não adianta dizer meia verdade, como Ananias e Safira disseram a verdade, mas de forma parcial. Mentiram ao Espírito Santo. Ou mesmo um fariseu que disse a verdade, mas não deu glórias a Deus. Ele disse, eu te dou graça, esse fariseu disse, porque eu não sou como os demais homens. E enumerou uma porção de qualidades que eu creio que eram verdadeiras. Todas as coisas que ele realmente realizava. Mas eram atos exteriores que não brotavam do coração, que tentavam comprar os benefícios de Deus e também não apontavam para a origem daquele que nos dá todas as coisas, que é Deus. Ao passo que um publicano, um homem discriminado, mas agora aqui dá a entender que ele, penitente, desceu justificado, ele batia no peito dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus, eu sou um pecador. Reconheceu e disse toda a verdade, e ele saiu do templo justificado. Nossos pecados, nossos temores, nossas dúvidas, nada deve ser oculto diante de Deus. Por que não declarar tudo? E essa mulher não faria por causa das suas condições pessoais, de timidez, de uma doença que era discriminatória, da sua fraqueza, mas quando ela entendeu, disse que ela, atemorizada, quando Jesus perguntou, quem me tocou? Porque muitas pessoas hoje querem tocar a Cristo através da religião, mas não são muitos que tocam verdadeiramente a Cristo. Disse, alguém me tocou. Os discípulos ficaram perplexos. Mas como se há uma multidão aqui te comprimindo?
mas Jesus soube que alguém o tocou de modo diferente, de modo especial. E essa mulher, então, venceu as suas dificuldades, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Precisamos, então, abrir o nosso coração, os nossos lábios diante de Deus. É uma fé, então, confessada. Nós fazemos a profissão de fé para quando ingressamos em uma igreja cristã, muitos pelo batismo e profissão de fé. E essa mulher, como dissemos, talvez não teria feito pelo seu caráter, mas esse ato, na verdade, trouxe honra ao nome de Jesus, ao poder de Jesus. Também fortaleceu a própria mulher e se constituiu num exemplo para outros que talvez estavam também desenganados, que muitos chegam à conclusão, não existe Deus, perdem a esperança. Ali era um incentivo para que as pessoas pudessem ir a Cristo e receber dele, através do toque da fé, a bênção verdadeira. Sempre tem sido assim, a confissão das almas que têm sido tocadas pelo poder do Espírito Santo, estabelecendo aquele feliz contato para a vida eterna. Ele já sabe, mas não o sabe os que estão ao nosso redor, que necessitam de um testemunho. É comum encontrarmos pessoas que dizem, eu creio no meu coração, lá no meu íntimo, mas o apóstolo Paulo deixa bem claro sobre esse assunto, dizendo, porque com o coração se crê para a justiça. É verdade que nós cremos com o nosso coração. E diz, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Por mais humilde que seja uma pessoa, mesmo que não tenha um domínio de uma boa linguagem do idioma, mas ela pode expressar sinceramente a sua fé na pessoa de Jesus Cristo, com poucas palavras, a sua maneira, ela pode confessar a fé. E esse texto conclui quando Jesus disse à mulher, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vai-te em paz e fica livre do teu mal, a tua fé te salvou. Jesus usou muitos milagres para falar da salvação. Deu vista aos cegos, ele disse, eu sou a luz do mundo. Ele multiplicou os pães e disse, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E assim, sucessivamente, nós vamos encontrando todas essas analogias. Mas aqui ele diz, a tua fé te salvou. Salvação, não só daquele mal que a afligia, mas com certeza essa mulher adquiriu a fé verdadeira nesse contato com Cristo. Quando a fonte do pecado, assim como aquele sangue que jorrava do seu ser, ela é esgotada. E agora o Espírito Santo entra na vida dando desejos de uma vida de santidade. E a paz. Vai-te em paz. Nós precisamos de paz na nossa vida. Hoje o mundo tem muitas dificuldades e necessita da paz. Nós necessitamos da paz em cada dia da nossa existência e também na hora da nossa morte. Sempre precisamos da paz. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Há um livro muito interessante, antigo, que diz, quem me dera ter paz. E essa tem sido também a súplica, o desejo de muitos, o desejo de paz. Jesus curou essa mulher de um mal que a afligia, lhe perdoou, lhe deu paz, a salvou, e não sem razão que a fé tem sido chamada de um tesouro. É algo precioso que Deus nos concede para exercermos fé no Filho de Deus. E quanto mais nós vamos ouvindo de Jesus, e quem é realmente Jesus, do seu poder, da sua bondade, da sua misericórdia, então nós vamos também crescendo em confiança que essas coisas não eram somente do passado, que Deus ainda opera maravilhosamente na vida daqueles que se cercam de Jesus, daqueles que procuram vencer a sua timidez, as limitações,
vencer aqueles que atrapalham. Nós não podemos ficar refém de nenhuma pessoa nesse mundo, porque nós temos que ir primeiramente a Jesus e, às vezes, unicamente a Jesus. Então, convém que essa fé seja de qualidade. Essa mulher teve êxito e Deus também concede essa fé. E a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus e ouvir quem é Jesus. Ele é, na verdade, maravilhoso. Ele veio para nos salvar. Ele tem não somente o poder, mas ele tem também a sua misericórdia para livrar-nos daquele mal que nos aflige. E mal que nos aflige, o pior dos males é o pecado, que é uma doença de nascença e que leva à condenação. Mas, tocando em Jesus, nós recebemos a purificação e recebemos a bênção da salvação. Damos graças a Deus pela sua palavra, que é viva e eficaz e é atual, e a Jesus, a quem podemos recorrer ainda hoje.